Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Desde criança a gente sempre ouve essa frase. Olha a elegância, olha a sua postura, não é? Pois é sobre isso que nós vamos falar agora no TPM e você tem que ficar ligada porque é muito importante a sua postura. Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo o ortopedista Dr. Nelson Jacinto e é claro que nós vamos falar a respeito da nossa postura. É como a Zezé diz, né, no início do programa no teaser, a gente sempre ouviu dizer, olha a sua postura, olha o jeito que você anda, levanta as costas, encaixa estufa o peito. Eu lembro da minha mãe falar isso, viu, Dr. Nelson, o tempo todo. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é nosso estar aqui junto com vocês. Para falar sobre a nossa postura, claro. Olha aqui, deixa eu até arrumar a postura. Aqui, ó. Mas me fala uma coisa, doutor, o que o livro passa para todos nós? Esse livro é a síntese do que eu faço no consultório. Eu costumo dar assim, uma aula para o meu paciente. E, inclusive, eu acho que eu fui o introdutor do espelho no consultório. Olha! Quer dizer, uma das primeiras coisas que eu comprei para o meu consultório foi um espelho. Então, eu tenho lá no consultório um espelho de mais ou menos 1,5 m por meio de largura. E a primeira coisa que eu faço, eu deixo o doente se examinar. Antes que eu o examine, ele se examine. A coisa mais difícil que tem é a gente olhar para a gente para ver nossos defeitos. Exatamente. Né, então, o que eu faço? Eu ponho o paciente na frente do espelho, numa salinha anexa, dá uma olhadinha lá, tira a camisa ou tira a blusa, dá uma olhadinha em você. Muitos ficam horrorizados. Meu Deus, como eu estou torto, não sei o quê, quer dizer, eles vão achando os defeitos. Aí depois eu chego assim, lentamente, mas tem mais isso, é mesmo, tem mais aquilo, é mesmo. Ixi. Então, esse livro é a síntese do que eu faço no consultório. Promove uma alta análise. Coisa boa. Gente, eu acho bom a gente ter esse livro na cabeceira, sabe? Para melhorar, não é verdade? Olha, você tirou as palavras da minha boca. Esse livro é um livro para ter na cabeceira. Porque esse livro, ele tem 90 capítulos e cada capítulo trata de uma matéria, vamos dizer assim, resumida. Certo. Quer dizer, por exemplo, você vai falar sobre escoliose, ele fala rapidamente sobre a escoliose, a origem, o que deve fazer. Você vai falar... também você também deu aqui a solução para a gente. Sim, a gente dá a orientação, né? A solução já não dá tanto. Mais para frente. Não é? Mas querido, a orientação, né? Pois é, doutor, eu até tenho um capítulo aqui no seu livro que o senhor fala muito de uma forma hilária que coluna não é cabide, não é? Não é cabide, exatamente. Me explica aí para o pessoal o que é isso e quais são os hábitos do dia a dia que pode prejudicar a nossa coluna. Pois é, esse livro, ele é um livro assim, que tem algumas partes assim, meio engraçadas, mas é justamente para chamar a atenção. Esse capítulo de coluna não é cabide é pelo seguinte, muitas vezes as pessoas que têm cifose, que é essa corcunda, elas deixam a cabeça cair para frente. Então tem até uma figura aí, se você localizar, a cabeça está dependurada na coluna. E outras dependuram duas mamas enormes. Tadinho. Outros uma barriga enorme. Outro um busanfã. Então vai pendurando na coluna cada peso que vai desequilibra para cá, desequilibra para lá, desequilibra para frente, para trás. E a coluna, coitada, ela vai se ajustando, né? Conforme. Ela vai tentando se corrigir, mas depois de um certo tempo, de alguns anos, torna-se impossível. Aí ela começa a ser dobrada, ela se importa, desgaste, né? Desgaste, dói, cria problemas mil. Ô querido, eu estava vendo aqui o seu livro agora e eu vi uma matéria que você fez aqui, não sei como eu posso falar, uma crônica, que é um tópico, alguma coisa desse seu livro que eu achei interessante, a relação entre dentista e postura.
O que tem a ver uma coisa com a outra? O dentista é uma pessoa que usa muito a coluna. Até a passagem engraçada desse tópico aí, desse capítulo, vamos dizer assim. Capítulo, é melhor. Eu falo assim, tem dentista que quer enfiar o olho dentro da boca do paciente, né? Da pessoa que está tratando o dente. Então o dentista ele tem que ter uma postura também, como todos nós. Ele tem que usar principalmente a primeira vértebra cervical aqui, que se chama atlas, né? E ele usa a cabeça nesse sentido. E se ele não estiver enxergando, ele tem que ir no oculista, né? Porque o óculos deve estar errado. É verdade. Né? Então, o dentista tem que manter a postura de todos nós, como tem aí tem um capítulo muito interessante sobre o sentar à frente do computador. Que tem que usar sempre a primeira vértebra da coluna cervical e não querer então, enfiar a cabeça lá. Tem que ficar ereto, sempre ereto. Isso daqui que eu posso mexer, só isso. Olha, o jeito, aí tem uma coisa que eu criei, eu nunca vi em lugar nenhum do mundo, em nenhum livro nacional nem estrangeiro, uma coisa que eu coloquei nesse livro, a posição do número 4. Posição do número 4, ó. Corpo, coxa, perna. Sentado. É verdade. E deitado é o número 4 deitado. Então é certo. Corpo, coxa, perna. Um travesseiro debaixo da cabeça, na altura do ombro aqui, e um travesseiro no meio dos dois joelhos. Dos dois joelhos. É o melhor jeito pra... Não é na perna e nem na coxa, é nos joelhos. Agora me fala uma coisa, os pedreiros, esses trabalhadores braçais reclamam muito, né? Da sua coluna, né? Esses sofrem demais. Mas, sofre muito. Mas só que o doutor Jacinto vai te dar essa explicação depois do recadinho da minha patrocinadora Fisioforma. Dê uma olhada. Você que sempre quis fazer a depilação progressiva definitiva na Fisioforma, agora é a hora, hein? Promoção 2 em 1 pro mês aí dos namorados. Olha, comprando uma sessão de depilação, você ganha outra. Que super promoção, um presentaço, não é mesmo? Você pode fazer em qualquer região do seu corpo. Então, compra uma sessão e ganha outra. Aproveite, promoção 2 em 1 na Fisioforma, com aparelho de luz intensa pulsada, para você ficar livre de vez dos pelos de forma muito segura, praticamente indolor e com ótimos resultados, é claro. É só você ligar em qualquer uma de nossas unidades e reservar o seu horário. Simples assim. Quem faz tratamento na Fisioforma adora, olha só. Olha, aqui eu me sinto assim muito bem, como se eu estivesse na minha casa, sabe? Porque eu sou muito bem recebida, você chega, você não precisa se preocupar nem com o carro, tem uma manobrista que está aqui e sempre alegre, é muito gostoso estar aqui. Gostou? Pois é, dá uma ligadinha, agende uma consulta que você vai ter tudo isso da melhor maneira possível. Nosso comercial e voltamos já já, fique aí. Alta tecnologia em tratamentos estéticos corporais e faciais. Padrão de qualidade em todas as unidades. Resultados na primeira sessão e atendimento classe A. Agende uma consulta. Fisioforma, sem igual. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o ortopedista Dr. Nelson Jacinto, que está nos explicando a respeito da nossa postura, o que fazer, como cuidar. E no bloco anterior, eu fiz uma pergunta a respeito dos trabalhadores braçais, dos pedreiros, que eles reclamam muito do problema da coluna. Ou mesmo chapa de caminhões, não é? Não, gente, a pessoa que mexe, que carrega peso e que tem esse trabalho braçal mesmo, né? Exatamente. A pessoa que carrega peso, ela está muito mais propensa a ter um problema de coluna do que a pessoa de escritório. A do escritório tem o problema de ficar numa posição só e sentar errado. O pedreiro já é um pouco diferente, a pessoa carrega saco. Aliás, tem um capítulo nesse livro que se chama Chapa, né? Porque aí trata da coisa certa e da coisa errada também para chamar a atenção. Então o pedreiro, por exemplo, que foi o foco da sua pergunta, ele trabalha de pé, sentado, agachado, olhando para dentro do buraco, olhando para o forro, pegando bloco. Então esse pedreiro ele usa a coluna
assim, Em todas as formas, todas né? as formas e a maioria errada, fora o peso. Um bloco de concreto hoje, dizem que na manhã pesa 7, 8 quilos, à tarde pesa 60, 70 quilos, verdade. pelo cansaço verdade. muscular. Então ele sofre demais, o pedreiro. Ô, doutor Nelson, eu vou até fazer uma pergunta por minha conta Pois não. em relação ao seu livro, um Pois capítulo não. aqui. Achei fantástico, até já li, enquanto vocês estavam conversando aqui, tabagismo e postura. Que hoje está tão demodê fumar, que você tem que prestar atenção que também prejudica a postura. Vamos lá. O tabagismo, ele prejudica a postura de várias maneiras. Você sabe que o tabaco, ele vai secando as células, principalmente as células do sistema nervoso. Certo. Ele provoca câncer de pulmão. E o hábito de fumar, o sujeito tem aquele hábito de, ao invés dele trazer o cigarro à boca, Ele vai na também, boca. a mão não Então, vai, né? Tem ele um bloqueio. vai forçando. E tem pessoas que fumam 20, 30, 40 cigarros por dia e ele faz esse gesto de forçar a coluna o tempo todo. Então, além dele ganhar um câncer de pulmão, além dele ganhar uma neurite, além dele ganhar Dele se ferrar uma mulher falando na orelha. na orelha dele o tempo todo, ele vai, como você falou, se ferrar de uma postura errada. Isso é Ô, muito doutor, legal. o que fazer? Como prevenir? Qual a sua dica que você pode deixar para os nossos telespectadores? A dica é a seguinte: sentar direito, sempre com a poupança e a coluna encostada na parede, Vamos fazer, cadeira. Eu já tô aqui, ó. Vixe, se eu- Cruza a perna. Aí é difícil, eu não A consigo. cadeira estar sempre, a perna da cadeira ser da altura da perna da gente, Certo. a coxa da gente tem que ficar paralela ao solo. Isso numa situação que você vai ficar muito tempo, no caso diante de um computador, numa parte mais de escritório. Quando você Não fica é? muito tempo, você se prejudica muito. Quando você fica menos tempo, você Também. se prejudica menos. Menos. É uma porcaria, Essa tô é achando a desculpa. É. Né? Então, o que eu digo é isso. Sentar direito. Por exemplo, sofá. Sofá é o pior móvel que a gente tem dentro de casa. Porque a pessoa se esborracha. no Esborracha. Ah, é tão bom, O né? tamanho do assento do sofá é maior do que qualquer coxa É. de qualquer pessoa, a não sei que seja um gigante. O encosto do sofá nunca é na vertical, ele está sempre inclinado. Verdade. Então, quando a gente senta no sofá, a gente já vai caindo, já vai deitando. Isso é altamente prejudicial. A cadeira para sentar tem que ser uma cadeira desse jeito. A altura da perna da cadeira, na altura da nossa, o encosto tem que ser perto, não pode ficar longe do joelho, e o joelho e o quadril tem que ficar mais ou menos na mesma altura. Esse é o jeito de sentar. A cadeira tem que ter sempre a altura das pernas da gente, ter um encosto que não seja muito longe e ter suporte para que apoiemos os nossos cotovelos. Porque quando a cadeira não tem o apoio, o cotovelo fica solto. Aí você acaba virando a cai para um coluna. lado, cai para outro, e se a mulher tiver uma mama grande, ela acaba caindo para frente. Então é um transtorno. A cadeira tem que ter o suporte para os cotovelos. Doutor, o tempo já foi, Pois não. mas bem rápido. Realmente aquela posição que as crianças sentam em cima da perna e que abrem a perninha e põem o bumbum entre as pernas, isso daí é um problema sério? Não é um problema sério porque a criança se adapta rapidamente às novas funções, mas Sim. não deve ser utilizado. Tá ok. Querida, não sei como agradecer, foi ótimo, né, Foi Luciana? ótimo, doutor. Pena que o tempo acabou, mas muito Pena, obrigada. Mas nós vamos trazê-lo mais vezes. Gente, esse livro Eu aqui, fico com olha, vocês. eu tô achando que é Obrigada. tudo de bom. Viu? Um beijão pra vocês e até mais. Tchau.